Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10/3/2022 e nós vamos novamente fazer o nosso vídeo sobre a situação econômica e planetária. Antes de mais nada, muitas pessoas perguntando se está tudo bem com o menino. O tratamento dele com medicação já terminou. Os remedinhos que ele estava tomando, que é um anti-inflamatório e negócio de vermicida, porque não se sabe se é ou não é, então o médico pega e passa justamente para, se tiver, já elimina ali, porque não tem contraindicação. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. As dores diminuíram bastante, tem uma dorzinha ou outra num período do dia, já não é mais o dia todo. Então, um medicamentinho só de coisa tipo Buscopan, por exemplo, já está resolvendo. Então ele tá bem, já está indo na escola, já é o segundo dia que vai na escola. Então ele foi na terça, terça e quarta, vai hoje na quinta. Vamos ver a evolução, né? Porque cortou o medicamento na terça. Então ontem ainda pode ter o efeito do medicamento, que ele não sentiu muita dor, apesar que ele tomou um pouquinho de Buscopan. Hoje ele já amanheceu com um pouquinho de dor, mas nada intenso, algo controlável, aquela dor mais, uma cólicazinha mais leve. Mas disse o médico que leva mais ou menos uns 2 meses para sanar tudo isso daí. Então, para quem estava querendo saber, tudo andando e resolvendo. Eu deixei inclusive para fazer oração na segunda, né? Foi na segunda para terça, é isso que eu falei que ia fazer a oração, fiz a oraçãozinha e parece que realmente tá melhorando. Aí depois, aos pouquinhos, eu fui descobrindo algumas coisas interessantes que foram acontecendo, tipo, minha mãe fez corrente de oração na igreja, minha esposa que aprendeu a fazer um monte de benzimento, com olhinho, com pedra, com aquelas pirâmides de... Esqueço o nome daquelas pirâmides lá, mas vocês sabem o que é, tem uns metalzinhos lá. E aí vai, né? Turmalina, pedrinhas, tal, fazendo as coisinhas de homeopatia, né? Homeopatia não, isso aí é mais de gnose, né? De gnose, terapia gnóstica. Então tá tudo caminhando, tá ok? Essa noite foi horrorosa pra mim. Pensa numa noite que eu não consegui dormir. Essa noite foi assim, a noite do capeta, velho. Não de energias ruins, eu não conseguia dormir. Eu acordei rápido, porque normalmente a gente acorda devagar, acordei e fiquei olhando, uma sensação de que tinha alguma coisa ali. Parece que os ET estão voltando, viu? Parece que os ET estão voltando. Eu vou confirmar isso, e se eu confirmar, eu vou fazer um vídeo extra, porque eu vou gravar daqui a pouquinho extra. E parece, não tenho certeza absoluta ainda, mas a sensação que eu tenho é de que, acho que é por isso que eu fiquei acordado. Eu troquei de posição da cama, fui dormir do lado dos pés. Eu não aguentava, veio na minha cabeça, troca o lado da cama, nunca veio na minha cabeça, fiz. Dormi uma meia hora com o lado trocado da cama, mas suei, mas fiquei molhado. Depois voltei pro lado normal, onde eu sempre costumo dormir, e acabei dormindo pro resto. Estranho, né? Bem bizarro, mas aconteceu. Eu gosto de relatar, porque às vezes acontece com mais pessoas, as pessoas falam assim, nossa, pensei que foi só comigo e tal, e aí vamos cruzando informações, porque o mais importante de qualquer tipo de pesquisa é cruzar informação, tá? Quanto mais se cruza a informação, mais probabilidade de ter algo, fenômeno não isolado, mas algo geral, né, de alguma coisa que estão planejando ou fazendo de forma geral. Bom, terminada essa parte de fofoquinha, de bastidor vamos pro bastidor do mercado. Ontem o dólar caiu para baixo de R$5. Todo mundo, mas como que pode? Nossa, o que é isso? Como será? Caiu bastante, mesmo a Europa subindo bastante. Porque se o investidor vê que lá vai subir muito, ele sairia do Brasil e iria para lá. Mas pelo visto estão vindo para o Brasil e ficando no Brasil. Eu soube que, por alguns amigos de corretoras, que muito do dinheiro que está entrando no Brasil eram de investidores que estavam na Rússia, Ucrânia e em outros países em que são relativamente
parecidos com o Brasil, que estão com essa muvuca lá, eles estão aqui. Provavelmente, quando a muvuca acabar e a bolsa da Rússia, por exemplo, começar a ficar boa novamente para a entrada, provavelmente vai ter uma saída maciçíssima do Brasil para eles pegarem a oportunidade do boom, do crescimento de 30% em 2 dias, e depois eles saem de novo e volta, faz alguma outra coisa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois isso é bem possível de acontecer, ok? Bom, além dessa situação, o dólar fechou em R$ 5,01. O dólar fechou em R$ 5,01 e fechou com queda de 0,84. Isso ajudou muito e ajuda muito em relação ao muvuca que estamos tendo em relação ao petróleo. Porque tão tarde, vamos provar coisa daqui do petróleo, vamos provar aquele outro de petróleo, vamos fazer aqui de petróleo, vamos fazer do sei que lá de petróleo, tá um tererê sem fim. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Bom, a bolsa alemã, que ontem subiu coisa de 8%, hoje está caindo 2,3%. Ou seja, dando um picozinho de volta, mas na média de ontem e hoje vai dar uma subida grande. Por mais que esteja caindo, ele está somente regulando o mercado da subida exagerada que deu ontem. Isso é normal acontecer no mercado. Agora, essa queda que está dando hoje, bem menor, ela mostra e dá conotação de que parece que as coisas vão querer resolver e melhorar lá na questão de Ucrânia com Rússia. Mas eu não apostaria nisso, porque por mais que tenha essa sensação, está indo muita força bélica para a Polônia. Eu não sei por cargas d'água o que está acontecendo para colocarem tudo em cima da Polônia. Mas a Polônia falou: eu vou para cima, e isso é um pouco delicado. Vejamos as cenas do próximo capítulo, pois não é nada interessante. Então ela está caindo agora 2,2, está 13.547, está bem abaixo do valor natural e normal dela, que é em torno de 14 mil pontos, certo? Ela já chegou a 16, lembrando disso, hein? Então vocês estão tendo uma regulação. E a do Brasil, que já chegou a 100, praticamente 101, 100 mil pontos, está em 113.900 com a subida de ontem de 2,4%. Professor, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que a do Brasil vai cair, porque teve muitas subidas altas, sabe? Tipo, Azul subiu 8,8, Banco do Brasil 5,7, Bradesco 6,4, Alpargatas 6,5. As subidas foram fortes, entendeu? Tipo, ó, CVC subiu 17%. Então, como teve muita subida muito forte, muito volumosa, existe uma probabilidade, Gol 12% subiu, MRV 10%, Natura 16%, Qualicorp 10%. Então, como a subida foi muito intensa, eu acredito que hoje vai ter essa regulação da subida louca que teve. Então hoje é capaz da bolsa, pelo menos, se a tendência for de subir, de acabar a guerra, então ela começa caindo um pouquinho agora, na parte da manhã, e do meio-dia para frente vai se decidir o que vai fazer. Então eu acredito que ela vai dar uma queda assim hoje, mas de regulação de subidas grandes. É só por isso, só para realizar lucro. Porque não está decidido, não está claro o que vai acontecer com a bolsa. Se vai subir, se vai cair, como é que tá. Pelo visto, a Europa está feliz com o que está acontecendo. Não sei por quê. Tentei descobrir, mas não descobri. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos pro jornal? Infomoney. Produção industrial de janeiro decepciona. Visões já negativas e economistas apontam ainda mais desafios ao longo do ano.
A retratação ocorreu de forma disseminada entre as categorias econômicas, como indústria extrativa, sendo destaque negativo. Extrativa. Então nós temos essa situação aí, vamos lá. Decepcionado as expectativas que já eram de queda, a produção industrial brasileira despencou 2,4% entre dezembro e janeiro, após ajuste sazonal, compensando grande parte do expressivo crescimento de 2,9% observado na leitura anterior. Em comparação a janeiro de 2021, o volume produzido na indústria contraiu 7,2% ante expectativa do consenso de queda de 6,3%. Isso é grave, isso é problema, pois nós temos um mês que não tinha guerra caindo. Com a guerra cai um pouquinho mais. E agora, ontem saiu algumas notas de algumas montadoras, por exemplo, a Toyota aqui no Brasil, vai parar a produção por um período por falta de peças. Por incrível que pareça, a história e a novela de falta de peças continua no planeta. Aquela coisa de globalização, de colocar uma parte de produtos aqui, outra parte lá, uma parte aqui, outra lá, esse negócio não está dando certo. Eu acho que eles vão começar a entrar no consenso comum de que precisam fazer de A até Z, do começo ao fim, toda a cadeia de produção em um só lugar, porque senão vai ter problema sério. No planeta do jeito que está, nas coisas como é que estão, é só expandir um pouquinho mais, pegar mais meia dúzia de país que acabou tudo. A gente não vai ter peça para nada, não vai ter mais nada. A indústria para de funcionar todinha. E nisso tem uma quebra de todas as bolsas e acaba tudo, porque a indústria, se ela não consegue produzir, ela não ganha dinheiro. E só vai ter despesas. E aí? E como é que faz? E como é que funciona? Pois é, vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque esse negócio aqui não tá me cheirando nada bem, não. Isso aqui é uma notícia horrorosa que vai ajudar, inclusive, a afundar um pouquinho mais o mercado. Ai. Vamos lá. Folha. Alta do petróleo faz regra de concessões de rodovias mudar. Ah, moço do céu. Quando eu vi isso, eu falei, os caras são muito oportunistas, não? O preço do petróleo, que já vinha em escalada devido à pandemia, disparou com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Levou o Ministério de Infraestrutura a decidir modificar os próximos contratos de concessão. O objetivo é evitar problemas de caixa para as empresas nos primeiros anos do contrato, etapa que prevê os investimentos mais pesados em obras. O petróleo é matéria-prima para o asfalto, que representa um alto custo nesta etapa. Nos editais das próximas rodovias, a equipe do ministro Tarcísio de Freitas incluiu previsão para reajuste de preços, considerando uma combinação entre dois índices, o IPCA, o Índice Tradicional de Preços medidos pelo IBGE, e IGPDI, que é o Índice Geral de Preços por Disponibilidade Interna, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Então vamos ver como é que vai ser isso daí. É tipo assim, o reajuste do pedágio vai acabar sendo mais alto do que de fato a inflação que nós temos. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Fazer o quê? A culpa é do petróleo que subiu, só que a Petrobras está segurando no peito, né? Até agora, né? Ela teve que fazer resposta ontem na Bolsa de Valores para os acionistas, explicando por que está acontecendo, por que está tendo essa interferência do governo. Bom, o governo não deixa de ser um dos maiores acionistas, então o governo pode exigir coisas e falar coisas, só que com um pouco mais de cautela, né? Vamos lá. Infomoney. O Mourão, o vice-presidente da República, defende subsídio a combustíveis e vê custos de até 14 bilhões. Ele não mencionou a Petrobras, mas a empresa controlada pelo governo elevou os pagamentos à União após um lucro recorde em 2021. Ou seja, pega o dinheiro do lucro que recebeu e aporta como subsídio. Só que aí é assim, o povo
o povo, a população do Brasil, que é a maior acionista, vai pegar e devolver um dinheiro para a Petrobras e os outros acionistas ficam com o dinheiro. Quer dizer que o povo pode devolver o dinheiro do lucro, mas o resto não. Eu não acho muito correto isso daí, não. Eu não acho muito correto. Esse negócio de subsídio não dá certo, não vai dar certo. É ridículo. O que tem que fazer é aprovar no Conselho a redução da margem de lucro. E isso tem que fazer. Redução da margem de lucro. Aí sim. Só que a Petrobras está segurando no peito a questão do gás. Escuta o que eu estou falando. Se mexer no combustível, vai estourar o gás. Escuta o que eu estou falando, moço, porque as coisas não existem mágica. Tira de um lado e põe no outro. Reuters, jornal Reuters. A Rússia exige que os Estados Unidos expliquem supostos laboratórios biológicos na Ucrânia. Engraçado, não? Que eu saiba, tem um laboratório da Wuhan, lá onde saiu o corona, o pessoal diz pelo menos, que também era de poderosos, tal, não sei o que, na China. Então, esse argumento que estão usando é um argumento bem ridículo. Aqui no Brasil nós temos laboratórios biológicos. Tem de tudo quanto que é gente, de tudo quanto que é país. Só com o acelerador de partículas aqui na minha cidade, tem um monte de laboratório estudando coisas de doenças gravíssimas, de doenças terríveis. São todos laboratórios. E não é só brasileiro que vem aqui. Tem especialistas e pesquisadores do planeta inteiro. Então você tem laboratório de país da Europa, você tem americano, você tem de um monte de país. Então isso é uma desculpa, isso daqui. E tem gente que está usando, falando, tá vendo? Eles estavam querendo fazer alguma coisa, tá vendo? Mas, gente, isso é normal. Se bobear, até na Rússia tem laboratório lá para fazer pesquisas, do próprios americanos. Se bobear, até lá tem. E eu não duvido, não. Se bobear, não. Eu tô quase para falar que é certeza que tem. Porque você pega e faz esse intercâmbio com todos os cientistas. O intercâmbio, para quem estuda e sabe a área de ciência, de pesquisas, sabe que nesse setor tem um intercâmbio gigantesco. Bora lá, choro, cubaca. Ai, meu Deus do céu, aqui não tem corte, não. Vai do jeito que tá. Quem está nessa área de pesquisadores e tal, sabe que tem um intercâmbio gigantesco. Moço do céu, não foi um brasileiro lá em Oxford que descobriu não sei o que lá do bicho do coronguinha? Moço do céu, é o intercâmbio, é cientista brasileiro lá nos Estados Unidos que descobriu não sei o que tá lá na Inglaterra, no Oxford, que tá não sei da onde, tá em um outro lugar. E aqui também tem. Em outros países também tem. Isso aí é normal, é normal. O povo que tá pegando algo e transformando num monstro zumbi dentro de Nárnia. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Eu tô vendo gente ficando biruta com esses negócios aqui. Mas, professor, mas não pode ter essa possibilidade? Pode. Claro que pode. Eu não tô falando que não pode. O que eu estou falando é que as pessoas pegam o assunto e publicam na rede social falando, tá vendo? É a nova ordem do planeta, é a nova ordem, é os States que estão fazendo isso, nossa, os States que estão escondidos. Gente, como que se afirma uma coisa dessa, uma barbaridade dessa? Eu não sabia que você virou Deus, que você tinha um espírito evoluidíssimo que consegue passar todas as informações para você. Eu não sabia que você tinha virado vidente. Eu juro pra você que eu não sabia que você tinha virado vidente. Parabéns, fala para mim algumas coisas aí do futuro, o que vai acontecer. Sabe, as pessoas estão brincando com as coisas. Estão brincando, estão afirmando coisas. Então, tipo assim, uma nota dessa. A Rússia exige que os Estados Unidos explique suposto laboratório biológico na Ucrânia. Então você tem que pegar e falar assim, pode ser que tenha uma parceria com o governo para desenvolvimento desses tipos de armamento, porque é comum todos os países ter. Inclusive a própria Rússia tem e mata os coitados
dos traidores deles, que eram os não investigador, espiões. Eles fazem isso, fizeram há pouco tempo, usando essas armas biológicas. Então, sabe aquela retórica que a gente vê bastante do lado canhoto? Aonde eu culpo os outros de algo que eu tenho problema, que eu tenho culpa. Então é tipo assim, eu vou culpar os americanos de suposto laboratório biológico e logo em seguida solto, falando que vazou, era deles que vazou e não meu. Sabe aquela coisa que então tem que tomar cuidado, Eu não sei o que fez a cabeça do povo que estava mais ou menos guiada mudar da água para o vinho. Aí você percebe o tamanho da manipulação e como as pessoas estão vulneráveis para a chegada do anticristo. É chegar o anticristo e tá facinho de pegar e dominar a cabeça de todo mundo. Tanto de um lado quanto do outro. Porque as pessoas não vê de fora. As pessoas escolhem lado. Você não pode escolher lado. Você não pode escolher o lado de que a Rússia tem razão e de que os laboratórios biológicos da Rússia são implantados pelos Estados Unidos. E eu também não posso fazer o ao contrário, de pegar e falar assim, a Rússia está fazendo isso daí justamente para poder soltar alguma coisa biológica e justificar ser outra coisa. Nós temos que ser isento, racional, sair daquela situação, enxergar de trás e falar, é possibilidade, jamais verdade absoluta. Nós não somos mais nenéns, criancinhas para pegar e falar, eu quero isso, é isso, isso, isso e isso. Não. Nós estamos em um ponto aonde o não julgueis para não ser julgados tem muita força. É um dos treinamentos da sabedoria. E para ser sábio, você só pode pegar e apontar algo quando de fato aconteceu. Isso é uma suposição. Suposição não é verdade, é possibilidade. E possibilidade você tem que calcular as margens. Não tem como calcular, então é meio a meio. 50% sim, 50% não. Qual que é a probabilidade de não? Quem que invadiu? Quem que usa mais força? Quem que está fazendo atrocidade? Quem que fez e invadiu a casa dos outros? Quem que fez, arrumou a encrenca? Então você vai regulando as probabilidades conforme as outras pecinhas que você tem. Isso é pesquisa. Isso é estatística. Estatística é ciência. Temos que aprender um pouco mais de ciência e menos loucura mental. Isto é, Rússia não participará mais do Conselho da Europa. De acordo com a agência russa de notícias, o tal do TASS, a Rússia não participará mais do Conselho da Europa. A informação foi publicada nesta quinta-feira e cita o Ministério das Relações Exteriores do país. Agora, o que significa? Em comunicados, as autoridades teriam dito que os países da OTAN e da União Europeia estariam minando o órgão europeu projetado para defender os direitos humanos. Ah, então quer dizer que a Rússia estava dentro de um negócio de direitos humanos, direito à democracia, e agora não está mais? Se tinha tanto problema da Ucrânia poder fazer um monte de coisa feia, a Rússia, por que você não esperou ele se você não se protegeu e esperou ele fazer o que estava querendo fazer? Você sabe qual que é o maior problema do que teve essa invasão? Pelo menos é o que a espiritualidade deixou eu a entender, não que ela falou claramente, tá? Fez eu a entender, ou seja, eu interpretei como tal. É que depois que a Ucrânia pegou e decretou uma lei falando que é proibido o comunismo no país, professar comunismo e falar sobre comunismo, é onde deu todo o problema. Foi onde começou o grande problema. Pois é, e deveria ser o planeta inteiro tratado sobre essa porcaria. Essa porcaria tinha que deixar de existir. Crie outro nome, crie outra teoria, crie outras coisas. Largar a mão essas teorias do tempo passado, das grandes guerras, dos grandes tempos de invasão e conflitos.
Está na hora da gente evoluir as teorias, está na hora da gente evoluir as ideologias e criar coisas novas, principalmente baseadas no amor. A fonte primária, a coluna cervical tem que ser o amor. Está na hora de começar a evoluir e não ficar usando coisas do passado para querer implantar no futuro. O futuro não cabe coisa do passado. Passado é museu, ponto final. E história para você ter referência, só. O futuro sempre está em mutação e progresso. Jornal DW. Olha isso daqui, hein? Esse aqui é bicho feio, hein? Oposição vence eleições presidenciais na Rússia, na Coreia do Sul. O governo, olha lá, vamos lá. O conservador, tem um nome muito doido, derrota por pequena margem o candidato governista, após campanha acirrada e agressiva já realizada no país. O novo mandatário era procurador-geral do governo do atual presidente. O conservador venceu uma das eleições presidenciais mais concorridas da história da Coreia do Sul. Com mais de 98% dos votos apurados na quarta-feira, o ex-procurador-geral do país somava 48% frente a 47% do seu rival. Ou seja, a margem é muito próxima mesmo, vai dar pau nesse governo. As eleições se resumiram na disputa entre o partido da Força Popular e do governista do Partido Democrático. Os dois candidatos passaram meses trocando ataques e tudo mais. Bom, beleza. O que acontece? Entrou algo mais, saiu um democrático, entrou um conservador. Seria mais ou menos assim, sai o... não seria o Lula, mas sai o PSDB, sai o Fernando Henrique, que é um pouco menos, né, porque lá não tem tanta extrema, e entra o Bolsonaro. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, chutando o barde para facilitar um pouquinho o entendimento, que não é bem assim porque são culturas diferentes, tá? Mas mais ou menos isso. Isso muda muita coisa no cenário Taiwan-China. Preste atenção, e Coreia do Norte. Porque o cara, como sendo conservador, não vai ficar segurando e engolindo que a Coreia do Norte fica soltando mísseis para cima e para baixo, não. Pois é, vocês vão ver feder um pouquinho mais aí. Escuta o que eu tô falando. Estadão. Bolsonaro diz estar ansioso para entregar o bastão e ir para a praia. Pois bem, meu querido, se o senhor falou uma coisa dessa, de duas uma. Ou você é mentiroso, ou você ainda não tomou sua decisão. Ou já tomou sua decisão e ninguém está sabendo. Como assim, professor? Se o Bolsonaro diz estar ansioso de entregar o bastão e ir para a praia, é só ele anunciar que não vai mais se reeleger. Ponto. Aí a frase dele tem sentido. Certo? Agora, ele falar que está ansioso para entregar o bastão e ir à praia, e ao mesmo tempo sai candidato para reeleição, que quer ficar mais 4 anos, tem uma incongruência muito grande aí. E essa incongruência se chama mentira. O que é? Ele não vai sair candidato, ele já está negociando, não vai mesmo, porque a espiritualidade mostrou que ele não ia. Nem ele, nem o outro. Nós não estamos sabendo de alguma coisa que está para acontecer, que já está sendo combinado. Como é que é esse negócio aí? Porque existe realmente uma probabilidade dele não sair candidato e ele negociar, inclusive, que enterre todos os processos contra ele. E ele, de fato, vai aposentar. Existe essa possibilidade? Existe. Ele pega e alega algum problema de saúde, alega alguma coisa que não vai poder e tal, e acabou. E aí o outro lado também alega alguma coisa e fica só o centrão ali disputando alguma coisa. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho. Quem acha não sabe, mas vamos lá. Porque a polarização ia ser terrível para o país. Ou ele sabe de alguma coisa e nós não estamos sabendo, ou ele mentiu feio aqui. É uma das duas.
Então, são duas pecinhas sobre a mesa e eu não vou julgar, eu não vou afirmar nada nem de um lado nem do outro, pois eu não tenho como saber de fato o que é. Eu não sou um espírito e não tenho como saber, não estou lá no lugar para ver e saber como é que está de fato. Bom, e para a gente encerrar, Infomoney saiu notícia falando que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, anuncia que não será candidato à presidência em 2022. O presidente do Senado comunicou ao presidente do seu partido, o PSD, do Gilberto Kassab, e depois anunciou sua decisão em discurso. Muito bem. Pois bem, livrou ali, saiu da situação. Ótimo. Agora a questão é o seguinte: quem que o Kassab vai colocar? Essa eu quero ver. Quem que o Kassab vai escolher? Essa eu quero ver. Porque a escolha não vai ser tão simples. Eu sei que o PSD tem uma força muito grande em relação à parte feminina. Será que vai ser convidado a ministra da Agricultura do Bolsonaro para se candidatar no partido do Gilberto Kassab? É possível. Vocês já imaginaram isso? Uma grande mulher muito forte. E aí montar uma chapa de vice do MDB, que é também uma mulher saindo candidata? E aí sairia, e a propaganda na televisão sairia fortíssima, onde a candidata a presidente da República é mulher e o vice também é mulher, uma chapa de fato feminina. É interessante, aquela mulher é responsável e progressista. Dariam bons frutos aquela mulher, aquela ministra da Agricultura. Eu tô achando que vai sair novidade por aí. É um chute meu, eu não tô sabendo de nada do partido, mas o Kassab é muito inteligente e é capaz disso acontecer. Porque aí ele faz uma dobradinha com o MDB, que é um partido muito similar ao PSD. Então fala uma língua muito próxima, muito similar, muito parecida. Vai ter o respaldo do Michel Temer e vai ter o respaldo do Kassab. Dois personagens totalmente neutro e totalmente apaziguador, que gosta de apaziguar as coisas e resolver as coisas de forma mais sucinta. Daria bons frutos? Acredito que sim. Eu acho que quebra todas as expectativas e quebra todos os outros candidatos que tem por aí. Todos. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Porque até o Lula não vai poder bater nas mulheres, porque senão vai ficar feio, né? Porque o PT sempre protegeu as mulheres. E aí? Numa campanha eleitoral não vai poder bater. E aí? Como é que vai ser isso aí? Como é que funciona? Vai ficar feio? Homem batendo em mulher? Como é que vai ser numa campanha? Você tá entendendo? É mais ou menos nessa pegada. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu acho que vai sair alguma coisa assim. É uma intuição, não é nada de espírito contando, hein? É só um chute aí. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.